Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Gravei um vídeo ontem sobre uma decisão do Supremo de 2020 já, na verdade uma decisão de fevereiro de 2020. Eis que hoje eu já preciso gravar uma atualização sobre essa decisão. Meus caros, vida de concurseiro não é moleza não. Veja, temos uma decisão de fevereiro e estamos em junho e já precisamos atualizar essa decisão. Então, se você não consegue estudar no ritmo da jurisprudência, muito provavelmente você vai ser prejudicado em questões objetivas, subjetivas e questões orais em concursos. Trata-se de uma atualização do vídeo de ontem, onde nós discutimos quem assina o recurso extraordinário nas ações de controle de constitucionalidade. Presta atenção, eu preciso te explicar essa atualização. A atualização é de ontem, 4/6/2020. Preste muita atenção porque nessa decisão o Supremo Tribunal Federal, ele pelo plenário da sua casa, estabeleceu uma decisão que difere um pouco da que eu analisei ontem, que foi uma decisão proferida pela segunda turma. Então vamos lá, STF atualização, recurso extraordinário em ADI, portanto recurso extraordinário nas ações de controle, legitimidade recursal. O recurso extraordinário da análise de hoje é o 1.068.600 pelo Pleno do Supremo no dia 4 de junho de 2020. Essa decisão ainda não está veiculada em informativo de jurisprudência. O caso é o mesmo que eu analisei ontem. ADI de lei estadual, TJ declara a lei inconstitucional, quem pode interpor recurso extraordinário? Isso aqui eu expliquei ontem. E nós vimos que pela segunda turma, decisão de 4 de fevereiro de 2020, no recurso extraordinário 1.126.828, se chegou a essa conclusão. O ajuizamento da ADI é ato político e só pode ser feito pelo legitimado, seja na Constituição Federal, seja na Constituição Estadual, e ele, legitimado, assina a ADI. Os atos subsequentes, no entender da segunda turma, são atos técnicos. Então, os procuradores podem assinar os atos subsequentes, ainda que em conjunto ou isoladamente, ao legitimado da ADI na Constituição Federal ou na Constituição de Estado. Isso nós vimos ontem, analisando, portanto, essa decisão da segunda turma. Presta atenção nisso aqui, a segunda turma nesse julgado tem a seguinte composição, a tese vencedora, votaram nela Carmen Lúcia, Gilmar Ferreira Mendes e Ricardo Lewandowski. A tese vencida foi o Celso de Mello e o Edson Fachin. O Edson Fachin foi o relator original do processo na segunda turma e a relatora para acórdão foi a Carmen Lúcia, justamente porque o Edson Fachin foi vencido nesse entendimento. Então, essa é a formação da segunda turma nesse julgado. Preste atenção nisso. Porque agora nós temos que analisar a decisão do Pleno do Supremo. Em 4/6, 4 de junho, ontem, o Supremo, na sua composição plenária, se submeteu a um julgado extremamente semelhante. Qual foi o caso? A ADI de lei estadual ajuizada por prefeito, a inicial da ADI estava assinada pelo prefeito, mas junto com essa inicial, ele acostou uma procuração em que delega poderes a procuradores municipais para representá-lo na ação e para interpor esses procuradores recursos para instância superior, se for o caso. Então, a inicial lá do prefeito, na ação direta de inconstitucionalidade, tinha anexada a ela uma procuração, e ele nomeia procuradores municipais para representá-lo na ADI e, se for o caso, apresentar recursos para instâncias superiores, dentre eles o recurso extraordinário para o Supremo. Muito bem, nessa ADI houve uma decisão do TJ, não do STJ, do TJ, e dessa decisão do TJ, o recurso extraordinário foi interposto por procuradores municipais sem a assinatura do prefeito. Com base em quê? Com base na procuração que foi acostada da inicial da ADI. Então, a ADI de lei estadual ajuizada por prefeito, nessa ADI existe uma procuração para que procuradores municipais possam representá-lo na ADI e apresentar recursos às instâncias superiores. Da decisão do TJ, houve, portanto, um recurso extraordinário interposto por esses procuradores municipais constantes na procuração, sem a assinatura do prefeito. A pergunta é, esse recurso extraordinário deve ser recebido pelo Supremo? Qual é o problema? Não há assinatura do prefeito no recurso extraordinário, portanto, não há a assinatura daquele que é legitimado para a ADI no recurso extraordinário. O Supremo, portanto, nesse recurso extraordinário 1.068.600,
teve que julgar essa questão formal. E esse julgamento se deu justamente ontem. Perceba que é um caso extremamente parecido daquele que julgou a segunda turma, e nós vimos que a segunda turma entendeu o quê? Os atos subsequentes ao ajuizamento da ADI são atos técnicos e, portanto, podem ser efetivados por procuradores sem a assinatura do legitimado para a ação direta de inconstitucionalidade. Isso nós vimos no vídeo de ontem. Mas o que entendeu o Supremo no plenário com essa situação? Muito bem, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, por considerar que, apesar de o prefeito ter outorgado aos procuradores do município poderes para ter ajuizado a ADI, nenhum deles poderia ter assinado a petição recursal sem a assinatura do chefe do Executivo. Então perceba que para o Ministério Público Federal, a assinatura do prefeito no recurso extraordinário é condição de existência e de validade do próprio recurso extraordinário. E aí qual foi a decisão do Supremo no caso concreto? No plenário, agora plenário, esqueça por enquanto a decisão da segunda turma, foram vencidos Fachin, Fux e Celso de Mello. Fux é novidade, mas Fachin e Celso de Mello já foram vencidos aqui, ó, Fachin e Celso de Mello, na segunda turma no julgado de fevereiro. Então eles apenas mantiveram o entendimento que já tinham manifestado lá em fevereiro, na segunda turma, acerca da impossibilidade do procurador assinar o recurso extraordinário sozinho, sem o chefe do Poder Executivo. Então, apenas o Fux aqui é novidade em termos de entendimento, porque o Fachin e o Celso de Mello já foram vencidos na segunda turma sobre o mesmo tema. Eles entenderam que a procuração não é suficiente para atestar a aptidão da propositura do recurso, que deve conter a assinatura do prefeito, uma vez que ele é o legitimado para a ação. Qual é a novidade da decisão da segunda turma para a decisão do pleno? A existência da procuração. Lá na segunda turma não tinha procuração. A discussão era se o procurador poderia ou não assinar o RE. Aqui, no pleno, a discussão alinha para um outro tipo de problema. A procuração, nesse caso, autoriza o advogado público a apresentar o RE sem a assinatura do chefe do executivo, ou seja, do legitimado para a ADI. Então veja, a discussão do plenário não foi exatamente igual à da segunda turma, mas no pano de fundo é praticamente a mesma coisa. Ficou vencedora a tese do relator do Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, ó, implícita a autorização do prefeito para ser representado na ação, uma vez que havia outorgado procuração para o processo. A partir do momento em que o chefe do executivo se reúne com o procurador-geral e autoriza que se ingresse com um ADI no TJ local ou com quaisquer recursos, a legitimidade está mais do que comprovada e demonstra que a chefia do executivo quer que a ADI chegue até o final. Foi isso que disse aqui o Alexandre de Moraes, e essa tese dele, enquanto relator, foi a tese vencedora. Ele praticamente diz o seguinte, ó, o recurso extraordinário assinado pelo procurador, desde que é autorizado por procuração do chefe de poder, aquele que é legitimado para a ação direta de inconstitucionalidade, supre a questão da legitimidade e o recurso extraordinário pode ser conhecido pelo Supremo. Perceba, o plenário ele não chegou a avaliar a mesma coisa da turma. A turma chegou à conclusão de que o recurso é ato técnico e, portanto, nesse caso, o procurador pode assiná-lo sozinho. No pleno, existe a questão da necessidade de procuração. Você pode estar se perguntando o seguinte, professor, mas advogado público precisa de procuração para atuar em juízo? Em regra, não, mas na defesa do ente público. O procurador representa o ente. Perceba que na ação direta de inconstitucionalidade a legitimidade não é do ente, é do chefe do executivo. Daí, no entender do pleno do Supremo, a procuração, no caso concreto, autoriza o RE pelo procurador. Então, na ADI, não há uma representação do ente público, há uma representação do legitimado para a ADI. E por isso, nesse caso, entendeu o Supremo que a procuração autoriza, nesse caso, o advogado público a apresentar o recurso extraordinário sem a assinatura do legitimado. Mas perceba que é justamente por isso que essa discussão não existe no processo subjetivo. Porque no processo subjetivo não se fala em procuração para advogado público, porque nele ele representa o ente mesmo e não o chefe de poder, como acontece, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade. De todo modo, eu preciso deixar claro que não se discute que a legitimidade recursal é do chefe do executivo. Ele é legitimado para a ADI e ele é legitimado para o recurso. O que se discute aqui é se o procurador tem legitimidade para apresentar o RE em controle concentrado. Então, essa é a discussão. Em nenhum momento você pode dizer que o legitimado para o RE é o procurador. O legitimado para o RE é o chefe do Poder Executivo, o legitimado para a ADI.
Mas a questão é, o procurador é legitimado processual para apresentar o RE? Essa é a questão. Para a segunda turma, ele é, porque é ato técnico. Para o Pleno do Supremo, só pôde acontecer porque o legitimado para a ADI, chefe de poder, autorizou o procurador via procuração, autorizou o advogado público via procuração. Professor, como é que eu enfrento isso em provas? Vamos lá. O Pleno, no caso concreto, decisão de 4/6/2020, procurador pode assinar RE em controle concentrado desde que haja procuração do legitimado para impetração da ADI, dando-lhe poderes para a representação do feito e a apresentação de recursos. Essa é a decisão de ontem do Supremo, decisão que não tem nem informativo ainda. A decisão de fevereiro, segunda turma, procurador pode assinar RE em controle concentrado, eis que se trata de ato técnico inerente à representação do ente em juízo. Na segunda turma não se fez essa distinção entre ente e chefe do Poder Executivo ou legitimado para ADI. Esse é o ponto. Entendi, professor, até aqui eu entendi, mas como eu enfrento isso em provas? Nas provas objetivas, eu recomendo que você siga o que disse o Pleno do Supremo Tribunal Federal, a não ser que a questão pergunte o entendimento da segunda turma. É raro acontecer, extremamente raro, uma banca pedir um entendimento de turma do Supremo. Segunda, primeira turma, segunda turma, é muito raro isso acontecer. Mas fique ligado, se a questão objetiva te orientar para o entendimento da segunda turma, aí você vai nele. Do contrário, recomendo que você siga o que disse o Pleno do Supremo nas questões objetivas. Nas questões subjetivas, se você for convidado a discorrer sobre isso, ou seja, a legitimidade para apresentar o RE nas ações de controle, você precisa explicar o entendimento da segunda turma e precisa explicar o entendimento do Pleno. Essa seria a resposta mais completa, ou seja, aquilo que está nesse quadro aqui seria a resposta mais completa em uma questão subjetiva de concurso público. Se você tiver numa peça processual, aí eu recomendo que, se for necessário, você defenda aquilo que mais interessa à Fazenda. O que é que mais interessa à Fazenda é o procurador apresentar o RE sem a necessidade de procuração. Aí você precisa defender o entendimento da segunda turma, porque ele é melhor para a Fazenda, uma vez que o procurador atuar no recurso extraordinário na ação de controle sem necessidade de procuração lhe dá mais liberdade para a representação em juízo. Nesse caso, esse entendimento é mais favorável à Fazenda. Se for necessário, numa peça, defender esse entendimento mais favorável à Fazenda, eu preciso que você, nesse caso, apresente a possibilidade do RE ser assinado pelo procurador sem procuração, ressalvando o entendimento do Pleno. Ou seja, você orienta a resposta para o entendimento da segunda turma, embora você diga que tem uma decisão do Supremo que, no caso concreto, entendeu que a procuração é necessária, mas esse entendimento aconteceu para aquele caso concreto. É assim que eu enfrentaria numa segunda fase. Nas provas objetivas, a tendência é que o entendimento do Pleno seja cobrado, a não ser que a questão te oriente para a segunda turma. Nas questões subjetivas, você precisa estabelecer o entendimento tanto da segunda turma quanto do Pleno, e aí esse quadro aqui serve praticamente como resposta. Nas peças processuais, se for necessário defender o que é mais interessante para a Fazenda, que é a desnecessidade de procuração, eu recomendo que você faça a defesa do entendimento da segunda turma, ressalvando o que entende o Pleno, justamente para demonstrar esse conhecimento completo ao seu examinador. Então tá aqui uma atualização do vídeo de ontem, justamente para que determinemos de forma completa a legitimidade para apresentar, para interpor o recurso extraordinário nas ações de controle. Esse recurso extraordinário, inclusive, não se sujeita a prazo em dobro. Também uma decisão do Supremo dizendo que a prerrogativa da Fazenda não se aplica para os processos de controle, para os processos objetivos. Esse recurso extraordinário tem prazo simples, não em dobro, mas a apresentação dele nessa situação vai depender se você está tratando da decisão da segunda turma ou, nesse caso, se você vai tratar da decisão do Pleno. Tenha cuidado também como isso pode ser cobrado em provas objetivas, subjetivas e em peças processuais. Prova oral seria basicamente a mesma resposta da questão subjetiva, apresentar os dois posicionamentos, segunda turma e Pleno. Espero ter te ajudado a entender mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.